Amém, irmão e irmã? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia ou acessar ela lá no Evangelho de João, capítulo 14, e nessa noite a gente lê o verso 6. João, capítulo 14, a gente vai ler o verso 6. Jesus, ele está dialogando com seus discípulos. Ele está ali no momento, no contexto em que envolve o lava-pés. É um momento bem importante, em que o clímax da história, da biografia de Jesus de Nazaré está chegando naquele ponto decisivo em que ele será traído. E nessa conversa que eles estão tendo ali diante desse contexto, dessa última ceia, os discípulos ainda não entenderam muitas coisas a respeito de Jesus, a respeito do reino de Deus, a respeito do Pai revelado em Cristo. E dentre algumas questões que são colocadas, Jesus faz essa resposta muito importante. João 14, 6, ele diz, para esclarecer quem ele é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu vou ler novamente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E eu queria frisar ainda mais especificamente esse pedacinho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos orar mais uma vez? Pai, estamos diante das Tuas palavras. E mais uma vez, humildemente, nós todos, como igreja Tua, pedimos que o Senhor nos ilumine com Teu Espírito, para entendermos quem o Senhor é. Pai amado, de maneira especial nessa noite eu te peço, por mim e pelos meus irmãos e irmãs, que a gente saia daqui capaz de ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu me lembro, 11 anos atrás, no começo da minha caminhada cristã, principalmente após 2008, quando a coisa do chamado ministerial aconteceu na minha vida, esse sopro de Deus me direcionando para o ministério pastoral, eu me lembro que eu vivia tentando escutar a voz de Deus. Acho que todo crente, né, está buscando escutar a voz de Deus, né? E eu, como um crente, queria escutar Deus. Estava tentando escutar Deus. E dentro da maneira como eu raciocinava naquela época, eu entendia e acreditava e achava que eu ia conseguir escutar Deus dentro do ambiente das coisas da religião. Escutar Deus ia acontecer na medida em que, por exemplo, eu ouvia louvores no meu carro. Ouvindo louvores, ouvindo músicas cristãs, ouvindo músicas que a gente cantava na igreja. Esse seria um veículo capaz de fazer com que eu conseguisse escutar a voz de Deus. E eu ouvia muita música cristã, né? Eu me lembro que dentro desse período de 2008 a 2009, a vontade de ouvir a voz de Deus através da música cristã, o gospel, era tão grande que eu tomei uma atitude, André. E eu lembrei de um guitarrista que me deu aula lá no Louvale, em São José dos Campos. Não sei aqui quem já ouviu falar no Louvale. Lá na igreja, hoje chama Igreja da Cidade, né? Mas antigamente era a Igreja Batista de São José dos Campos. Tinha o Louvale lá, onde tinham vários workshops de música. Eu, com os meus 12 anos de idade, meu pai emprestou o carro para 2 ou 3 irmãozinhos da igreja. A gente foi para o carro e fomos para o Louvale. E aí o professor que estava dando o workshop de música lá, guitarrista, o pessoal reunido, eu percebi que eu não sabia tocar nada, 12 anos, estava com aquelas feras ali, todo mundo falando de música. Aí o professor falou, e o pessoal começou a conversar sobre música secular, e o professor falou assim, eu taquei todos os meus discos fora e queimei eles, né? Hoje eu me arrependo, né?
Só que eu não fui inteligente o suficiente. Lá para 2008, 2009, o que eu fiz? Taquei fogo naqueles negócios todos. Gente, peguei, fui na chácara lá na época que o meu sogro tinha uma chacrinha lá no interior de Ibiúna, não sei para onde. Nossa, e taquei fogo em tudo. Que arrependimento, gente. Mas é a vontade de ouvir a voz de Deus. A voz de Deus não está na música do mundo. A voz de Deus não está na música secular. A voz de Deus não está na música profana. Ela está na música sagrada. A voz de Deus está no mundo religioso. A voz de Deus está naquilo que é gospel. Está naquilo que é sacro. A voz de Deus está nas músicas da Lagoinha. Lembra que todo mundo cantamos até hoje? A voz de Deus está ali somente. O resto não. Eu acreditava que a voz de Deus estava na igreja, né? Então, para eu escutar Deus, eu precisava onde? Precisava para a igreja, porque é lá que a voz de Deus vai se fazer ouvida. Então, eu frequentava assiduamente. Se tivesse culto de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu estava nos cultos para ouvir a voz de Deus. Porque é na igreja, é no ambiente religioso, é no ambiente do sagrado, que a voz de Deus pode ecoar. Qualquer coisa, a lógica, eu tentava seguir ela com rigor. A voz de Deus também está em pessoas. Em quais pessoas? Nas pessoas de Deus. Não nas pessoas do mundo. Então todos os meus amigos em um determinado momento do mundo, eles deixaram para mim de ser os meus amigos. Não que eu cheguei para eles, eu quero romper a amizade. Mas o meu distanciamento deles abalou a amizade. O meu distanciamento deles sucumbiu a essa relação. Porque eu não queria ouvir a voz deles não tinha algo do sagrado, de Deus, para me dizer. Quem tinha para me falar de Deus, a voz que eu podia escutar algo de Deus, era a voz dos meus amigos crentes, cristãos, da igreja. Então é com eles que eu andava, é com eles que eu comia, é com eles que eu ia orar, é com eles quem eu ouvia. Então, essa separação aconteceu de uma maneira muito contundente num dado momento da minha vida. E eu imagino que tenha acontecido na sua, talvez esteja acontecendo na sua. Talvez você entenda que para ouvir a voz de Deus, a gente precisa entender obrigatoriamente e necessariamente que a voz de Deus só se faz ouvir no lugar do sagrado, no lugar do religioso. Do contrário, não, ali está interditada a voz de Deus, ela não pode se fazer ouvir. Mas na minha experiência espiritual, eu percebi que amadurecer na fé, amadurecer espiritualmente, envolvia necessariamente discernir que Deus, Ele não está limitado à fronteira do religioso. Que isso é uma infantilidade. E além de ser uma infantilidade da nossa parte, é colocar Deus, sabe, numa caixinha, é enquadrar Deus. Porque esses parâmetros todos que eu estou dizendo, quem é de Deus, quem não é de Deus, a música que é de Deus, a música que não é de Deus, a pessoa que é de Deus, a pessoa que não é de Deus, o lugar que é sagrado, o lugar que é profano, quem que cria essas fronteiras? Nós criamos essas fronteiras. Nós estabelecemos essas fronteiras. E, portanto, quando a gente cresce e amadurece na fé, Deus se torna maior do que as fronteiras que nós criamos. Deus, Ele se torna maior do que a artificialidade daquilo que a gente estabelece como fronteira de onde Deus fala e onde Deus não fala. E por isso eu fui percebendo que fora do ambiente religioso, fora das fronteiras da religião, era possível, e me parece possível, perceber, entender e discernir a voz de Deus. A voz de Deus. Esse amadurecimento, meu irmão e minha irmã, ele é imprescindível na nossa jornada. Ele é imprescindível, porque do contrário, toda a potência do Evangelho,
toda a potência daquilo que significa Jesus dizer para a gente que Ele é o caminho, a verdade e a vida, fica despotencializado, é sabotado, é limitado. E a gente vai fazer inevitavelmente isso que eu estou falando para vocês, a gente vai enquadrar Deus dentro de um lugar limitado. Por isso eu quero refletir com os irmãos nessa noite e tentar sugerir alguns caminhos, porque eu sei que todos nós queremos ouvir a voz de Deus. Como que a gente pode ouvir a voz de Deus? Como a gente pode ouvir a voz de Deus? Jesus está dizendo para a gente, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus não está dizendo, eu sou a religião. Jesus não está falando, eu sou a igreja institucional. Jesus não está falando, eu sou a voz que ecoa do pregador. Jesus não está dizendo, eu sou aquele que fala quando você liga na rádio gospel. Eu sou aquele que fala quando você escuta somente música sacra. Eu sou a voz que fala somente por pessoas que são esteticamente cristãs, nominalmente cristãs, frequentadores de igrejas estrito sensu. Jesus não está falando isso. Jesus está dizendo assim para a gente, eu sou o caminho, eu sou a verdade. E eu queria sublinhar ainda mais um pouquinho nesse versículo aqui e destacar, eu sou a vida. Eu sou a vida, gente. Eu sou a vida. O que é a vida? O que cabe na vida? Será que na nossa vida só cabe o culto de domingo? Será que a vida só acontece na hora que você se conecta às 8 horas no encontro de espiritualidade da IBQ? E olha que não é todo mundo que participa, então se for isso, tem bastante gente sem ouvir a voz de Deus. Será que a voz de Deus ela ecoa somente quando as nossas programações religiosas chegam à data delas, o horário, às 18 horas no jantar de casais, ali vai ter a voz de Deus? Será que a vida é só isso? Não, a vida não é só isso. A vida, tenta definir vida na tua cabeça aí. Vou te dar um minutinho para você pensar, o que é a vida? Tinha aquele entrevistador famoso, né? Lá do Provocação, como que ele chamava? Abu Janra. O que é a vida? Ele olhava assim, né, com o olhão, né? O que é a vida? Estou perguntando para você. Agora é o Marcelo Taz que faz, né? O que é a vida, meu irmão e minha irmã? Estou tentando perguntar para mim também, o que é a vida? Jesus está dizendo para a gente que Ele é a vida. Ele é a vida. E se Ele é a vida, isso significa, meu irmão e minha irmã, que nós somos herdeiros de uma tradição cujo mestre, que é Jesus de Nazaré, que nos legou aqui, através dos evangelistas, suas falas, está nos ensinando, está nos dizendo que em tudo o que pode significar, em tudo que pode ser a vida, Ele está. Ele está. Ele está. E eu acho que se teve uma pessoa que conseguiu captar isso e falar isso nas Escrituras, foi o apóstolo Paulo. Atos 17, 28. Paulo está pregando em Atenas, ele está pregando, portanto, para os gregos, e ele está dando uma volta em Atenas, ele está indo até um determinado lugar, e ele percebe que os atenienses, eles eram muito reverentes ali a muitas divindades, eles tinham vários altares para diversas divindades, até que ele chega ali no Deus desconhecido, e ele vai dizer que é o Deus desconhecido que ele veio anunciar para eles. E em um dado momento da pregação dele no Areópago, o Paulo, ele diz assim, Atos 17, 28, esse é para você sublinhar, para você tatuar, para você guardar na alma, hein? Pois nele vivemos, nos movemos
e existimos. Diz os poetas de vocês, né? Ele está fazendo uma citação pagã aqui, né? Ele está falando dos poetas dos atenienses e ele se apropria da fala dos poetas dele para dizer o seguinte, que nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, é em Jesus que a gente vive. Porque não dá para viver a vida sem o mistério de Deus nela. Em outras palavras, para a gente tentar trocar em miúdos aqui, para a gente chegar em como que a gente escuta a voz de Deus. Nascer, vir a esse mundo, experimentar a existência, experimentar a vida, é dádiva divina. Vir para esse mundo, nascer, respirar. Eu me lembro que eu estava sentado atrás da Aline, a Aline sentadinha, e depois de boas horas de trabalho de parto, de repente, está chegando. E a Anne saiu de dentro da Aline e viu o mundo pela primeira vez. Gente, isso é um mistério. O que significa aquele momento? Como que eu explico para vocês aquela experiência? Como que a Anne, quando tiver consciência, ela vai explicar o que ela vivenciou ali? Como que a gente explica o fato de nós estarmos aqui, vivos? O fôlego de vida pulsando em nós. Nós respirando. Nós fazemos planos, nós sonhamos, nós experimentamos a existência. A gente come, a gente bebe, a gente faz casamento, a gente chora, a gente sorri, a gente vive a vida. O que é essa vida? O que é a vida? Eu diria, é mistério de Deus, é graça de Deus. Deus, o nosso Deus está dizendo para a gente, eu sou a vida. Eu sou a vida. Não há vida se não fosse se não fosse eu, Deus, Jesus. Nele a gente vive, nele a gente se move, nele a gente existe. A gente só pode ser um alguém, porque Deus, a priori, Deus antes de tudo, possibilitou esse palco da existência. Está entendendo? Estou tentando explicar aqui do jeito mais que eu consigo, mas é louco a coisa. Deus é a vida. Eu sou a vida, está dizendo Jesus para a gente nessa noite. Diante disso, diante do fato de que é nele que a gente pode experimentar a existência, como a gente escuta a sua voz? Como nós escutamos Deus? Diante de tudo isso que eu estou dizendo para vocês, à luz daquilo que Jesus está nos ensinando, que Ele é a vida, se a gente só consegue ouvir a voz de Deus na hora do louvor da igreja, não tem alguma coisa de errado? Não é pouco. Se a gente só consegue ouvir a voz de Deus nas coisas que acontecem, especificamente no domingo, é limitar Deus, é diminuir Deus, é usar os óculos errados para a gente escutar, para a gente enxergar, para a gente discernir Deus nas nossas vidas. A proposta dessa noite é a gente colocar os óculos que Jesus está nos oferecendo e tirar os óculos que tradicionalmente nós fomos ensinados de como Deus Ele fala. Não no sentido de que Ele não fale mais nos espaços religiosos, pelo contrário. Que Ele fala nos espaços religiosos, mas não somente, não exclusivamente, porque Ele fala na vida. Na vida. Amém? Estão comigo? Como que a gente escuta Deus? Tem algumas coisas que a vida tem para nos oferecer. E uma das coisas que a vida tem para nos oferecer são as coisas efêmeras. São as coisas passageiras. O sábio do Eclesiastes, que nós estamos meditando de quartas-feiras à noite, ele fala que
o mais importante da vida é a comida, a bebida e você chegar em casa e curtir com a sua esposa. Uma noite gostosa com o fruto do trabalho que você obteve ali. É isso que é a vida. É isso que vale a vida. Mas eu não vou falar do Eclesiastes hoje. Mas eu queria pensar com você sobre coisas efêmeras. Coisas que a gente dificilmente consegue perceber que Deus está falando conosco. E eu vou falar novamente da Anne, porque eu tenho experimentado, a Anne está com 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses, gente. É pouquinho. Né? Eu vejo a Helena, vejo a Rafinha, vejo as menininhas maiores, a Luísa, é uma moça casando. A Anne está com 1 ano e 8 meses. E o tempo, não, isso aqui é clichêzaço, mas eu vou ter que falar, passa rápido. Passa rápido. Ontem, a Anne não subia no sofá. Hoje ela sobe. Ontem, a Anne não andava de bicicletinha. Agora ela já está andando de bicicleta. Sabe o que ela tentou fazer hoje? Pegar a bicicletinha, colocar em cima do sofá, para andar em cima do sofá com a bicicletinha. Ontem, a Anne sentava na cadeirinha dela toda. Hoje, eu quero aquela. Eu quero sentar na cadeira de gente Gandhi. Ela fala Gandhi. Ontem eu estava, aquelas piras de pai de primeira viagem, né? A Aline virou para mim e falou assim, você não está achando que está demorando muito para elaborar frases com 3 palavras e não sei o que, coisa de professora, acho que pedagoga, e eu vou dar um Google aqui para ver, idade e tal. Ontem, no dia que a gente falou, no outro dia ela já estava falando, desembestando a falar. Cada estágio da vida da minha filhinha, cada evolução, cada mudança, passa assim, ó, acontece assim. As palavrinhas engraçadas que ela fala, titi, é passarinho, né? Papá Dedé, sou eu. Né? Titi, é a titia. Né? Vovó Pi, minha mãe, a vovó. As palavrinhas engraçadas que ela fala, eu vou estalar o dedo, ela vai começar a falar certo. E eu nunca mais vou escutar a minha filhinha falando essas palavrinhas de um jeito engraçado. Eu vou me segurar aqui para não chorar. Dá vontade de chorar, meu Deus. Vou gravar, vou anotar, vou filmar. Mas é isso. Essa é a vida. O que é uma palavrinha que uma bebezinha de 1 ano e 8 meses fala? Errado. E às vezes você está no carro, o bebezinho está lá falando lá alguma coisa e você está ouvindo uma notícia. E nós estamos numa ligação. E alguém do trabalho, e alguma coisa aconteceu. E o tempo passa. O tempo passa. Irmão, irmã, a vida, ela é cheia de momentos efêmeros, momentos passageiros, momentos que se esvão assim. E nós precisamos discernir e colocar óculos para perceber que o nosso mestre está dizendo para a gente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida. E em cada evolução da minha filhinha, eu tenho tentado discernir e perceber que a voz de Deus está ecoando ali. Em cada coisinha passageira que às vezes você está vivendo e você não está prestando atenção, Deus está falando com você, meu irmão e irmã. Só que a gente acha que Deus vai falar quando você comprar o devocional da editora tal. Deus vai falar com você quando você fizer um plano de leitura bíblico e for disciplinado, aí Deus vai falar. Deus está falando todo dia, toda hora, todo instante, porque a vida é algo doado por Ele. Não tem nada na vida na qual Ele não está. Por isso, irmão, irmã, a gente precisa ter atenção para perceber que Deus está no pãozinho francês fresquinho que a gente compra na padaria. Deus está no pingado com pão na chapa. Deus está, sabe, quando você brinca de carrinho com o seu filho. Deus está em cada mesa de almoço e de jantar que você prepara.
Deus está em cada miojo que tu come, Deus está em tudo, não tem onde Deus não esteja. Se nós tivermos olhos para perceber e discernir, Deus vai falar conosco em cada detalhe sutil da vida, com uma sutileza tal que é capaz de nós atropelarmos, porque a gente está com pressa, porque a gente está correndo, que tudo é muito rápido, que tudo é muito apressado, porque tem coisa mais importante, porque eu não posso me atrasar para o culto. Entendeu a loucura da coisa? Você corre para não se atrasar para o culto e você perde todos os elementos, todas as pérolas que se passaram, que vão. E eu tenho certeza que nessa noite você vai sair daqui, e talvez aqui mesmo, eu oro a Deus para que o Espírito te ilumine, para, sabe, para te dar, fazer uma limpeza nos seus ouvidos, porque a voz de Deus, ela está ecoando nas coisas efêmeras. A voz de Deus, ela ecoa na natureza, meu irmão e minha irmã. Eu nunca vou esquecer o dia que a Aline contou para mim que um aluninho dela da escola não sabia de onde vinha o leite. Achou que o leite vinha lá da embalagem da Tetra Pak, né, que fala, né? Que ele comprava no mercado. Ele não conseguia entender que existe uma vaca que dá leite. Porque nós, nessa cultura nossa muito urbana, às vezes a gente se distancia, se desconecta da natureza. A gente pisa num planeta Terra. Nós pisamos, sabe, nesse mundo. E esse mundo é cheio de beleza, cheio de natureza, cheio de coisas e elementos que a gente, se a gente tiver olhos para colocar, né, os óculos, capacidade de colocar os óculos de Jesus, a gente vai discernir que essa vida que Ele é, ela se manifesta também na natureza. Nele, diz Paulo, né? Vivemos, nos movemos e existimos. Se a gente está vivo é porque a gente come. Se a gente come é porque tem alguma coisa que nasceu da terra. Nós perdemos o vínculo com a terra. A gente perdeu a conexão com a natureza. A gente não se dá conta desse nosso vínculo, sabe, com esse ecossistema, com essa fauna, com essa flora. A gente precisa reaprender muita coisa, meu irmão e minha irmã. Eu falo por mim. Nós precisamos, como aqueles que se dizem discípulos, cujo Deus é o Criador, a gente precisa aprender mais sobre a criação. E entender que nós estamos interligados com a criação. Interligados. O ar que a gente respira, ele é resultado de processos químicos, biológicos, que estão acontecendo no globo. A capacidade da gente absorver vitaminas nas comidas que a gente come, isso é resultado de inúmeros processos químicos, biológicos que estão acontecendo no globo, no mundo. Se por acaso algum tipo de espécie aí, eu não sei falar exatamente, for extinta, isso nos impacta. Se a floresta é devastada, isso nos impacta. Se a gente consome os recursos naturais de maneira exagerada, de maneira indevida, de maneira tosca, isso nos impacta, porque nós estamos conectados com tudo aquilo que existe, com tudo aquilo que é criado por Deus. Portanto, cabe a gente nessa noite, se a gente deseja escutar a voz desse Deus que está dizendo para a gente, eu sou a vida, a gente precisa ter olhos para perceber a natureza, as coisas criadas, e a sensibilidade para contemplar a criação. Queria te recomendar solenemente, como diria o apóstolo Paulo, irmão, irmã, separa um dia da semana, vai para um parque, vai ver uma árvore, vai procurar uma paisagem,
vai sentar, desligar e contemplar a criação. Olha para a lua, olha para o sol, olha para os titis, olha para as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Vamos ficar mais atentos, porque a voz de Deus está falando, está anunciando a glória desse nosso Senhor através da criação, de tudo aquilo que é criado. A gente precisa estar antenado para perceber isso. Nós precisamos também perceber e ouvir a voz de Deus na beleza, naquilo que é belo. Eu separei aqui 3 sugestões para você poder experimentar aquilo que é belo. E eu me lembro nessa época aí minha, né, que eu vivi uma crise interessante. Porque Deus, como Deus só falava dentro da minha caixinha, eu ia às vezes para o cinema e às vezes o filme era bom. Filme bom, sabe filme bom? Que toca você. E eu ficava emocionado. E eu sentia um negócio tão gostoso na minha alma. E eu saía de lá pensando em crise. Eu falei, isso aqui não pode ser de Deus. Isso aqui, aí eu tentava fazer uma engenharia dentro da minha cabeça. Não, isso daqui são as minhas emoções. O Espírito Santo fala de outro jeito na igreja. Aí eu fazia essa separação. E ficava nessa crise, porque às vezes eu vinha para a igreja, ouvia uma mensagem, ouvia uma canção, e sentia aquilo que a gente chama de presença de Deus, e ficava pensando, falei, nossa, mas parece que eu senti isso no cinema. Mas no cinema não é de sentir a presença de Deus. Sentir a presença de Deus, ouvir a voz de Deus é na igreja. E eu fui percebendo o quanto que essa separação é tola. É tola. Porque quando a gente experimenta a beleza, quando a gente se deleita naquilo que é belo, se Deus é vida, como que Deus não estaria na manifestação do belo? Como? Você já assistiu This Is Us? This Is Us. Quem já assistiu aqui? Levanta a mão. Ó, se você não assistiu, eu recomendo, assista com moderação, eu não consigo assistir muito. Não consigo. É uma série que conta a história de uma família. É isso, basicamente, é a história de uma família. Irmãos, pais, as questões, os conflitos, as tensões, os dilemas, as alegrias, as tristezas, os desastres. Enfim, toda uma história. Aquela história, da maneira como ela é contada, da maneira como ela é produzida, da maneira como ela é interpretada, da maneira como os atores atuam ali, naquela série que tem várias temporadas. Gente, eu não consigo assistir porque aquilo rasga a minha alma. É tão humano, é tão real, é tão profundo, que eu começo a assistir, eu falo para a Aline assim, Aline, eu não consigo, já basta a minha vida. Essa vida parece que ela é tão latente, que você sofre, você sorri, você vive com intensidade todas as emoções possíveis assistindo a série. Que coisa muito louca, isso é arte. Você quase perde o fôlego assistindo. Estou mentindo quem assistiu? Você perde o fôlego. This Is Us. Cara, se Deus não está nesse negócio, eu não sei onde Ele está. Deus está ali naquela arte. Deus está em Ainda Estou Aqui. Quem assistiu Ainda Estou Aqui? Ainda Estou Aqui. A história da Eunice Paiva, viúva do seu marido capturado, torturado, assassinado pela ditadura militar no Brasil. E a história conta basicamente a sobrevivência dessa mulher com seus filhos, tendo que se reinventar depois do seu marido ter simplesmente desaparecido. Desaparecido. E a história, ela é retratada pelo Walter Salles, pela atuação brilhante da Fernanda Torres, de tal maneira que eu não sei vocês, eu não consegui chorar. Ficou um nó na garganta, é um nó na garganta. E ela também, ela chora pouquíssimo, praticamente não chora, como interpretando ali a Eunice. Porque ela quer dar força para os filhos. Ela quer mostrar para os filhos que a vida continuou. Que mesmo com esse desastre, com essa maldade,
com essa perversão, a vida continuou. E a guerreira daquela mulher sendo interpretada ali, você encara aquele filme, você fica com um nó na garganta. Um choro que parece que não vem. Você não consegue chorar, Marcinha. Esse Eu Ainda Estou Aqui. Que filme, que obra de arte, que beleza, que retrato da vida, que sutileza, que delicadeza. Gente, tem graça aí, tem Deus aí. A gente consegue pensar a vida, a gente consegue refletir, a gente consegue ouvir a voz de Deus aí. Por fim, eu indico mais um filme que eu gostei muito também, pesado, difícil de digerir. Quem já assistiu Sempre ao Teu Lado? Aquele filme da história daquele cachorrinho que fica esperando o dono. Aí já levantaram as mãos. Gente, eu lembro quando eu assisti esse filme, eu e a Aline, a gente estava um dia para voltar das férias. Um dia, a gente assistiu. Eu virei para a Aline assim, eu falei, Aline, eu não tenho condição mais de trabalhar. Eu não consigo mais de trabalhar. Porque o retrato, a retratação, né, na película, filmado, da história de amizade de um homem com o seu cachorro. E esse homem morre. E o cachorro que ia todo dia no mesmo lugar esperar o dono voltar lá no trem do trabalho. Esse homem morre e esse cachorro continua voltando, continua voltando, continua voltando, continua voltando. É de uma beleza, é de uma delicadeza, é de uma potência. Onde Deus está nisso? Deus está ali na beleza dessa arte, transmitindo para a gente um aspecto da vida. Porque Deus é o quê? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E na relação tão bonita desse animal com o seu dono, aquilo vira filme, vira arte e toca o nosso coração, nos emociona, nos abala, nos faz, sabe, ficar mais sensíveis à realidade da existência e como que a gente pode ser amigo de um cachorrinho. Deus está nisso, meu irmão. Deus está nisso, Deus está nisso. E Deus está falando através disso para a gente. Se a gente tiver ouvidos para escutar, a gente vai perceber. E se porventura você não gosta das minhas indicações, fique sensível e atento para a arte que você gosta. Porque Deus pode falar com você através da arte que você gosta. Eu diria também que Deus está nas nossas relações. Nossas relações humanas, meu irmão e minha irmã. Deus está no bom dia que todo dia você dá carinhosamente para o seu marido ou para a sua esposa. Deus está naquele como foi seu dia hoje, deu tudo certo no trabalho, que todo dia você pergunta para aquele a quem você ama. Deus está no ombro disponível para o choro que você oferece para aquele que está triste perto de você. Deus está na celebração, na festa que você comemora, sabe? Que você comemora com aqueles que têm algo bom para comemorar e você vai lá compartilhar daquela alegria. Deus está ali falando com você. Deus está, sabe, naquela amizade que começou ali, sabe, lá no colégio e perdurou mesmo depois de faculdade, mesmo depois de casamentos, mesmo aquela amizade que dura décadas. Deus está ali falando com você. Deus está, sabe, na sensibilidade que nós temos de acolher aquele que está ferido, de socorrer aquele que está oprimido, de abraçar aquele que precisa de abraço. Deus está no ato de amor que nós manifestamos para o nosso próximo. Deus está, meu irmão, na comunidade de fé que nós vivemos intensamente. Deus está aqui no meio de nós, não é isso que nós dizemos? Deus está aqui. Mas Deus não está somente aqui, não somente aqui Ele está falando lá na cozinha da tua casa.
Ele está falando na conversa que você está tendo carinhosa enquanto você lava a louça, estende roupa, passa roupa. Deus está falando com você nas relações que estão sendo criadas, cultivadas, nos laços fraternos, daqueles a quem você ama. Deus está nisso, e Deus está falando conosco através disso. Deus está falando comigo, quando a Anne fala papai Dedé. Deus está, amém, Deus está falando, Deus está falando. Quando a gente fala para quem a gente ama, um eu te amo, Deus está nos amando ali. Deus está nos ensinando a amar ali. As nossas relações humanas, irmãos e irmãs, estão permeadas do amor, da bondade e da voz do Altíssimo. Da voz do Altíssimo. Irmão, irmã, Deus está falando de tantas e tantas formas. Porque a vida é o jeito que Ele inventou de fazer a gente existir. E não há nada que é da vida que é estranho a Deus. Não há nada que é da vida que impeça a voz de Deus de ecoar. Seja nas coisas efêmeras, seja na natureza, seja na beleza, seja nas nossas relações, Deus está falando. Amém? Eu oro a Deus para que você, quem sabe, saia daqui pensando assim: puxa, tem como ouvir a voz de Deus? Às vezes a gente acha que ouvir a voz de Deus é quando um anjo aparece no nosso quarto e fala para a gente audivelmente assim, sabe? A gente acha que ouvir a voz de Deus é quando a nossa Bíblia está no quarto, ela começa a brilhar. Aí você abre ela assim, aí Deus fala naquele texto. Você acha que ouvir a voz de Deus, sabe, é só quando, único e exclusivamente, o pastor está falando e está pregando e você ouviu a voz de Deus. Irmão, irmã, daqui a pouco você vai para casa. Vai vir a segunda-feira, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, domingo. E domingão a gente está aqui de volta, de manhã, porque o Jeff vai estar aqui. Mas irmão, irmã, Deus só vai falar domingo que vem? Deus está falando. Antônio Pagola, maior biblista, talvez vivo, um teólogo importantíssimo que trabalha a questão do Jesus histórico, ele diz assim, ó, presta atenção. Jesus é caminho, verdade e vida. Jesus é caminho, verdade e vida. É outro modo de caminhar pela vida, outra maneira de ver e sentir a existência, outra dimensão mais profunda, outra lucidez e outra generosidade, outro horizonte e outra compreensão, outra luz, outra energia, outro modo de ser, outra liberdade, outra esperança, outro viver e outro morrer. Isso é entender quem é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Que nessa noite nós possamos jogar fora os óculos que colocam Deus numa caixinha e faz a gente ouvir Ele em conta-gotas ou talvez sequer ouvi-lo ao longo da nossa vida e colocarmos os óculos de Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E que o Espírito te encha, me encha, nos encha dessa sensibilidade, para a gente poder viver de outro modo, para que os nossos ouvidos estejam abertos, para escutar a voz do Deus que fala, e fala hoje, e fala para nós, amém? Quero te convidar a curvar a sua cabeça. Quero te dar um minutinho para você pensar, refletir, silenciar. E quero te perguntar nessa noite: você deseja ouvir Deus falar?
E principalmente você deseja jogar fora o óculos que você estava usando para usar o óculos desse Jesus que é a vida. Para enxergá-lo, para escutá-lo, para discerni-lo, para percebê-lo. Você quer isso? Você quer essa sensibilidade? Você quer essa capacidade de discernimento? Fica em pé no seu lugar, eu quero orar pela tua vida, meu irmão, minha irmã. Se é isso que você quer. Amém. Amém. Pai de amor, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, ó Deus. Tu és vida, Pai, vida em abundância. Nós te agradecemos, Senhor, pela iluminação do Teu Espírito nessa noite, nos fazendo entender que a Tua voz está ecoando. Mas nós não queremos só saber, nós queremos experimentar, Deus. Nós queremos, Pai, perceber. A gente quer perceber a nossa alma sorrindo, porque ela te percebeu. Nós queremos, e esses irmãos todos que estão em pé, eles desejam, Senhor, ter a sensibilidade do Teu Espírito para tocar a vida, com lentes, com óculos, que possibilitem que eles enxerguem o Senhor, que eles escutem o Senhor falar. Ó Deus querido, eu oro, eu peço, em nome de Jesus, para que o Senhor, dono da existência, dono da vida, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, possa iluminar a vida desses queridos e queridas, Senhor. Ó Pai, para que eles possam sentir o Teu toque, que eles possam escutar a Tua voz, as coisas efêmeras da vida, que eles possam escutar a Sua voz, Senhor, na natureza que eles vão contemplar, que eles possam escutar a Sua voz, Senhor, na beleza que eles vão devorar, que eles possam escutar a Sua voz, Senhor, nas relações que eles vão cultivar. Que não falte testemunho da Tua voz na vida de cada um deles. Essa palavra, esse verbo que alimenta, que sacia. Ó Deus querido, queremos a Tua vida em nós. Porque reconhecemos nessa noite que em Ti existimos, nos movemos. Em Ti, Senhor. Em Ti nós experimentamos tudo que a gente pode experimentar. E não nos permita, Deus, sermos pessoas, Pai, insensíveis. Nos dá um coração de carne, capaz de captar a reverberação do Teu mistério no dia a dia, no cotidiano. Ó Deus querido, e que semana que vem, quando a gente se encontrar, a gente possa contar um para os outros. Ah, onde você escutou Deus? Escutei aqui, escutei acolá. Ó Deus querido, faz isso com a gente, Pai. Faz isso com a gente. Que nos filmes, nas músicas, nas canções, nos poemas, a gente encontre o Senhor. Que na brincadeira, Senhor, com as crianças, a gente encontre o Senhor, escute o Senhor. Que nas nossas relações, elas sejam tão bonitas. Que a gente escute o Senhor. Que na vida, mesmo na tristeza, mesmo na alegria, em qualquer circunstância, que a gente te escute. Que ao atravessarmos, Pai amado, as pontes que a gente atravessa da nossa cidade, não falte atenção para a gente ver o sol que brilha. Ó Deus querido, que em cada pãozinho na chapa, com pingado na padaria, a Tua voz ecoe.
Obrigado, Deus. Obrigado, porque Tu és bom. Com gratidão nós oramos em nome de Jesus, pedindo a inspiração do Teu Espírito. Amém. Amém. Vamos todos ficar em pé. Vamos cantar a esse Deus maravilhoso.